Fala, fanático. O São Paulo não ganha do Red Bull, mas também não perde, né? Porque todos os programas de esporte aí estavam dando um favoritismo absurdo do Red Bull Bragantino contra o São Paulo. E o São Paulo, mesmo fora de casa, com um time remendado, com um time totalmente alternativo, né? Muitos nomes desconhecidos para a maioria dos torcedores, o São Paulo foi lá e conseguiu equilibrar, fazer um bom jogo, né, na medida do possível, principalmente no primeiro tempo. Então a gente vai comentar um pouco da partida e conseguiu voltar de lá com um ponto. O São Paulo termina essa rodada, né? O São Paulo está na sétima posição, tem 21 pontos e o Red Bull Bragantino está na quinta posição, já na zona de Libertadores, com 23 pontos. Era um jogo ali bem importante, porque o São Paulo poderia passar o Red Bull, mas não foi dessa vez. Bom, vamos lá, pessoal, vamos falar dessa partida. Primeiro destaque aqui, quando saiu a escalação, um monte de gente criticou a entrada do Jandrei, né? Porque o Jandrei foi titular hoje, e aí a primeira coisa que eu pensei, se vocês olharem o vídeo dos bastidores do São Paulo contra o Palmeiras, aí o Dorival passa a palavra lá no vestiário pro Jandrei, uma forma de introduzir o cara no time, de dar moral, e aí o cara já é titular, né, e o São Paulo descansando ali, o Rafael, sei lá, aí o cara é titular. Entretanto, talvez ali para poder ganhar um grupo, o Dorival para mostrar que o cara é importante, para o cara vir, rodar, beleza. Aparentemente é uma mudança que não deveria surtir tanta crítica, mas a galera nas redes sociais, a galera não aceitou. E o quanto esse Jandrei deu de susto na gente hoje, fez uma boa defesa, bem da verdade numa falta, mas escorregou duas vezes, a bola toda vez que é pro pé dele é uma dificuldade muito difícil, mas enfim. O Dorival Júnior começou a partida com o Jandrei no gol, o Natan fazendo o lado direito, o Patrick fazendo o lado esquerdo, Diego Costa e Belém fazendo a zaga. Belém estreando como titular, né, no time do São Paulo. Saiu como craque da partida, galera. Já antecipando aqui, eu também concordo que o cara jogou muita bola hoje, jogou muito bem. E aí no meio-campo, o Alisson, junto com o Mendes ali fazendo o meio-campo, Michel Araújo de um lado, Marcos Paulo do outro, David e Juan. O São Paulo começou a partida até num ritmo bem intenso e era uma partida de muita pegada na marcação, a marcação alta dos dois times e os dois times errando muito. Só que o São Paulo me surpreendeu quanto que o São Paulo escorregou em campo, os caras acabaram não percebendo que o gramado tinha sido molhado antes da partida, ali depois do aquecimento, entraram com a trava de borracha pelo jeito, não com a trava de metal, escorregaram pra caramba, e os jogadores do São Paulo insistindo, Natan, aí teve Belém, teve Diego Costa, o próprio insistindo em bolas atrás com o Jandrei, bola no sufoco, o São Paulo perdendo, e o Bragantino teve assim, situações, não lance claro de gol, mas situações claras ali, muito positivas, situação positiva para poder armar ali um gol, meter um gol no São Paulo. Graças a Deus não saiu, né? Teve bola que Belém recuperou quase que em cima da linha. Não, foi a bola na saída talvez até possivelmente sair, não fosse pro gol, saísse para linha de fundo, mas o Belém se recuperando bem, o Diego Costa fazendo algumas interceptações. Só que a questão o São Paulo estava marcando bem, conseguia alcançar o campo de ataque em algumas vezes, mas a saída do São Paulo não era perfeita, errando muito passe. E assim foi, digamos, o tempo todo, e o não teve apesar a posse de bola do São Paulo era melhor, mas o Bragantino estava finalizando mais, São Paulo finalizou pouco, criou basicamente nada. Se nós olharmos o que teve dentro de campo, eu acho que o São Paulino, na minha visão, ele mais ficou temeroso por tomar um gol por bobeira, porque o Red Bull só criou jogada no São Paulo, no erro do São Paulo, erro infantil, e até eu vi o Diego Costa sendo capitão, parecia que não tinha capitão em campo, porque o capitão tem que chamar a atenção de todos os jogadores, de todos, Michel Araújo, do goleiro que tá... porque a bola vai pro pé do Jandrei, ao invés de fazer igual o Rafael, de sair sério, tá? O Jandrei, ele faz marra, ele coloca a bola no chão de um jeito e tal, você percebe que o cara chama o jogo pra ele de um jeito negativo, eu não gosto. E aí o São Paulo, pra mim, é um jogo que não teve muito brilho, né? Não teve muito brilho. São Paulo acaba o primeiro tempo, volta da mesma forma, eu digo no sentido de formação, e acaba que o São Paulo apesar de não ter modificado, não voltou no mesmo ritmo. Na minha visão, o jogo caiu demais de produção,
caiu demais para os dois times, mas nos primeiros ali 10 minutos ali do jogo, o Bragantino ainda tentou pressionar bem o São Paulo. Aí depois o São Paulo começa a fazer modificações e aos 17 minutos o Nestor, o Rato e o Rodriguinho entram no lugar do Marcos Paulo, do Michel Araújo e do Alisson. O time ali no meio campo começa a ganhar algumas bolas, mas aí, ó, poxa, o Rodriguinho, nossa senhora. Cada passezinho do Rodriguinho, cada passezinho na fogueira, pelo amor de Deus. E aí, mas mesmo assim o São Paulo, acho que o Nestor conseguiu entrar bem. Inclusive, na minha visão, o único lance que o São Paulo teve, assim, digamos, uma chance efetiva foi uma bola aos 29 minutos que o Nestor dá uma arrancada, dribla ali num contra-ataque, ele lança pro David, o David nem joga para trás pro jogador que tava chegando e nem bate direito, bate para fora, bate mal. Era uma chance que eu digo que o São Paulo poderia ter feito o 1-0 ali, não fez. E aí depois o São Paulo faz mais duas mudanças, aos 34 minutos o Arboleda no lugar do Belém, que sai com cãibra, né? Cãibra, teoricamente, cãibra ainda é aceitável, né? Porque o cara muito tempo não joga, aquela coisa toda. E o Pato estreia no lugar do David, né? O Pato faz a sua estreia, deu o primeiro lance na bola e dá uma invertida de bola, você vê que tem técnica para bater, mas depois não teve muita oportunidade, só correu em campo, não deu para analisar muito. E o time sai de campo com a torcida gritando, quinta-feira! Por quê? Tá todo mundo muito convicto de que o São Paulo tem que jogar na casa do Palmeiras na Copa do Brasil com muita garra, com muito sangue no olho e sair classificado de lá. Na partida de hoje, o Dorival, para mim, ele teve que rodar jogadores, mas ele conseguiu ter um padrão. Né? O São Paulo não criou volume, não criou, mas o São Paulo tinha uma consistência no jogo de hoje. E o Bragantino, analisem o Bragantino é um time que joga na correria, é um time que joga pra frente, é um time que dá espaço, mas ele joga muito espetado. Então assim, o São Paulo ele conseguiu, digamos, duelar fisicamente com o Bragantino, e olha que é bem difícil fazer isso. Bom, 0-0. Para mim, o resultado foi muito bom, um ponto fora de casa, contra uma equipe fortíssima. E agora a gente tem que se concentrar para o jogo de quinta e tentar recuperar, ver como é que o elenco tá para essa partida. Eu vou dar a nota dos jogadores. Para mim, o Jandrei. Para mim, eu vou dar uma nota para o Jandrei, uma nota 5 para o Jandrei, nota 5,5 aí, porque ele insistiu em sair algumas bolas, ao invés de sair rápido, segurar, tocar umas bolas ali com o Diego Costa desnecessária, escorregou 2 vezes por preciosismo, eu acredito, tal, fez uma nota 5,5 aí, não foi acionado. O Natan tem bastante gás, né? Bastante gás, bastante, digamos assim, físico. É um jogador que eu gostaria de ver mais vezes no São Paulo. Pode ser muito útil do lado direito, tem que dar oportunidade para ele. Fez uma partida discreta ali, não comprometeu. No primeiro tempo errou, recuou uma bola bem complicada, mas aí depois ele foi se achando, foi marcando. Nota 6. Para mim, o Patrick, lateral esquerdo, jogou um pouco mais que ele, nota 6,5, porque o Patrick conseguiu sair algumas jogadas em algumas jogadas de forma muito boa. Ele não foi até a linha de fundo, não cruzou, mas ele marcou bem o lado dele, tinha um sorriso ali rápido do lado, ele marcou bem, jogou sério. Para mim esse moleque tem futuro, não é o estilo de jogador que vai na correria de corredor, é um jogador mais cadenciado, mas é um jogador de bastante técnica, uma nota 6,5. E para mim o destaque está na dupla de zaga, né? O Belém saiu como craque do jogo. Para mim, o Belém e o Diego Costa fizeram uma ótima partida, tá? Conseguiram segurar bem o time. Teve um ou outro vacilo, mas uma dupla de zaga que não joga sempre junto, mas muito jovem, os dois jovens, né? O Belém aí, nem se fala, acho que ele tem 19 anos, mas para mim jogaram muito bem, uma nota 7 pro Diego Costa, 7,5 aí pro Belém. Belém deu lugar ao Arboleda, que entrou 64 minutos. Arboleda padrão FIFA, né? Vamos assim dizer. Nota 6 aí pro Arboleda, 6,5. E aí o Mendes jogou ali no meio campo, ele é um discreto, não é um volante de pegada, mas para mim ele teve um ou outro recuo também, como o time todo ficou recuando bola perigosa, mas eu acho que ele se portou bem, marcou bastante o Evangelista, o Lucas Evangelista do time dos caras, acho que ele fez um bom papel, nota 6,5 aí pra ele. O Nestor entrou no lugar... Não, perdão, aí agora tem o Alisson pra mim ali bem discreto, a nota 5,5 pro Alisson, Nestor entrou no lugar dele, pra mim nota 6, Nestor deu uma arrancada boa e entrou bem ali aos 17 do segundo tempo. Michel Araújo, voltando de contusão, ainda bem que voltou de contusão, conseguiu jogar, jogou até os 17 do segundo tempo. Pra mim, o Michel e o Rato entrou no lugar dele, pra mim, os dois eu vou... nota... Puta que pariu, falar dos dois. Michel Araújo, bola parada, vamos ver. Comprometeu, teve lance.
disposição, nota 6 aí, nota 6, 5,5 aí. O Wellington Rato também aí, pra mim, mesma coisa. Marcos Paulo, pra mim, muito fraco. Toda a polêmica com o Rogério Ceni com esse jogador é fraquíssimo, fraquíssimo. Pra mim, nota 4 pra ele, muito fraco. Nada, não fez nada no jogo, fraquíssimo. Aos 17 entrou o Rodriguinho, que pra mim entrou mal dessa vez. 4,5 pro Rodriguinho. Entrou aos 17 do segundo tempo, recuou, um monte de bola errada na fogueira, colocando o time em risco. Teve uma que ele recuou que, pelo amor de Deus, ia sair o gol do Bragantino, eu fiquei maluco. Tava comendo, falei, caramba, mano, entra ligado, moleque, você tá moscando, né? David, pra mim, jogou primeiro tempo, é um jogador forte, né? Espetando. Perdeu um lance muito bom pro São Paulo? Perdeu. Mas correu, ele incomoda a zaga. Pra mim, fez uma partida equilibrada, em nota 6,5 pro David. O Pato, aos 34 minutos, sem nota. A gente tá muito ansioso pra estreia do Pato. E o Juan, eu acho que ele tá mostrando que ele vai merecer muito mais oportunidades, porque tem técnica, puxou alguns contra-ataques, jogou do lado de campo, jogou como centroavante, enfim. Acho que colaborou bastante. Dorival, uma nota 6 aí pro Dorival, 6,5. Trabalhou com o que tinha, arrancou um empate fora de casa e espero que tenha um time inteiro e competitivo para a gente sair classificado na quinta-feira contra o Palmeiras. Beleza, galera? Obrigado por terem ficado até aqui. Um grande abraço. Valeu.